diga, coloca a tua casa em ordem. Se livra do pecado. Se converta. Jesus vem. Como está difícil esses profetas nos dias atuais. Meu Deus. É só um tal de profecia e de profetismo, alinhado com a teologia da prosperidade, com a conformação da igreja, com o modelo capitalista que nós vivemos nos dias atuais. Hoje nós vamos falar de obstinação. E o texto da mensagem é obstinação até a morte. Eu vou ler para começar apenas o versículo 34 de 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18, 34. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, Acabe segurou-se a si mesmo de pé no carro, de fronte dos círios, até a tarde. Mas, ao pôr do sol, morreu. Amados, nós estamos diante de uns pecados mais sérios citados na Bíblia Sagrada. Um dos mais sérios. A obstinação. Talvez você que tem a minha idade de crente, nunca ouviu sobre o pecado da obstinação. Para você ver como tem tanta balela por aí e o que é importante às vezes não é ensinado ao povo de Deus. O obstinado é o tradicional teimoso. Para ficar mais fácil, se alguém está com dificuldade de entender o que é obstinado, obstinação, o obstinado é o tradicional teimoso. Alguém já te chamou de teimoso? É aquele que teme em permanecer no erro. A Bíblia classifica como um pecado semelhante ao da idolatria. 1 Samuel 15, 23. Semelhante a. Por que, pastor, semelhante a idolatria? Porque a idolatria, amados, é quando alguém abre mão de um Deus único para procurar deuses segundo os seus desejos, segundo suas vontades, segundo seus objetivos. E na história de Israel, a idolatria sempre caminhou junto com a ideia de satisfação pessoal, desejo de posses, de riquezas, que eram marcas dos deuses pagãos. Por exemplo, todo tipo de Baal, ele sempre estava relacionado a Deus, ou da chuva, ou Deus da terra, onde a terra produzisse fruto, onde a terra desse alimento para o pasto, onde a terra desse alimento para os homens, e assim sucessivamente. Mas o que tem a ver, então, a obstinação com isso? A obstinação está quando alguém busca alguma coisa, esquecendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. É quando alguém começa a insistir em alguma coisa que Deus não dedicou a ele, que Deus não ofereceu a ele, e ele, na sua obstinação cega, ele começa a tentar conquistar alguma coisa que Deus não deu para ele. Ou seja, ele começa a trabalhar desprezando a soberania de Deus. Ele começa a
digamos assim, ele não só esquece que Deus existe, mas ele acha que é capaz de lutar contra os próprios propósitos de Deus. E ele então começa a encarar uma guerra com o próprio Deus. Às vezes, acreditando até que está na vontade de Deus. Um dos homens mais sábios da Bíblia, talvez o mais sábio da era velho testamentária, ou do Antigo Testamento, que foi Salomão, em Eclesiastes 8:3, ele nos adverte e diz: quanto perigo da obstinação por causa ou coisa má. Por coisa má. Acabe é o exemplo de líder, ou de um executivo, ou de um governante obstinado. É sobre ele, Josafá, que nós estamos falando. Mas Acabe é o exemplo de líder obstinado. De um executivo obstinado, de um governante obstinado. Ele, talvez até por conta dessa sua obstinação, que ele quis fazer do Reino do Norte uma grande nação, uma nação poderosa, ele acabou indo até contra a vontade de Deus e se associando aos deuses pagãos, principalmente todos os tipos de Baal. Algumas coisas a gente precisa considerar no texto. O profeta Micaías, ele foi orientado quanto ao perigo de falar contra o rei Acabe. Observem só no versículo 12. Penso que até o 14. Eu estou parando, eu estou indo onde eu parei semana passada. Se eu tiver que voltar tudo, viu, amados? Aí eu não vou atender os nossos horários de hoje. Tá? Eu estou considerando o que já preguei na semana passada. Ok? Micaías é aquele profeta que no meio de todos os outros não estava presente diante de Acabe, quando foi consultado se ele deveria ir à guerra contra a Síria ou não. Este, então, Micaías, o mensageiro do rei, quando chegou para ele, disse assim, eis que as palavras dos profetas, dos 400, a uma voz, falam de coisas boas para o rei. Seja, então, porém, tua palavra como a palavra de um deles. E fala o que é bom, hein? Olha só, irmãos. Olha lá. Que texto difícil esse, hein? Você já pensou? Os 400 já tinham, numa única voz, falado, vai teu êxito. Micaías, que já tinha fama de pregar sempre coisas ruins contra o rei, irmãos, preste atenção, se você está fora da palavra, profeta verdadeiro vai pregar contra você. Não tem jeito. Não adianta eu chegar aqui, amados, e pregar o que é bom para quem está em desobediência. Não é o meu exercício de dizer, tu vai ser abençoado, tu vai ser abençoado, tu vai ser abençoado, tu vai ser abençoado. Se tu tiver no pecado, se tu tiver na desobediência, se tu estiver fora da vontade de Deus, dentro do pecado que estamos apontando, o da obstinação. Então, observe só. O mensageiro chegou para Micaías e disse, os 400 profetas lá profetizaram só coisa boa, hein? Eu me vejo assim, porque eu ouço umas coisas, algumas diretas, outras pelos bastidores, de alguém dizendo, parece que o pastor Luiz é o único certo, não é? Tem horas que o pastor prega, parece que ele é o detentor da verdade, né? Parece, está se achando, nem percebe a situação da igreja, do ministério,
nem se dá conta disso. Parece a mesma coisa, irmãos. Micaías estava assim. E a palavra que chegou da parte do mensageiro, do porta-voz do rei, era, ó, tu fala coisas boas, tá? Porque os 400 lá só estão falando coisas boas. Parece-me que, nessa hora, Micaías até apresentou uma certa tendência de personalidade duvidosa. Porque Micaías, no primeiro momento, ou usando de uma linguagem de desprezo, na língua portuguesa, a gente poderia dizer, ou usou de ironia, ou efetivamente se mostrou duvidoso. Veja a sequência. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramós de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque ele será entregue nas vossas mãos. Olha, no primeiro momento, diante de pressão, no momento, Micaías mostra a fraqueza de todos nós, seres humanos. É bom que a gente veja isso. Que Micaías não foi exemplo de correção o tempo inteiro. Que todos nós, por mais que desejamos pregar a palavra, todos nós podemos errar. No momento sob pressão, recuar. E é o que o texto mostra aqui. Segundo, mas uma das marcas do obstinado é ele não aceitar o contraditório. Sua intenção, o de Acabe, não era apenas vencer, não era apenas ouvir uma palavra boa, mesmo que em tom de ironia, ou sob pressão do profeta Micaías. Era expor e afastar Micaías de cena. Vou repetir, irmãos. O obstinado, quando parece alguém no caminho dele, que resiste a ele, ele não vê a hora de destruir este que fala contra ele, que resiste a ele. Então, esse é um preço que o verdadeiro profeta paga. Porque se ele se deparar com pessoas obstinadas, não basta apenas o profeta de Deus mudar de ideia, ou titubear, ou se omitir. Às vezes, que esse profeta anteriormente já resistiu ao obstinado, ele de alguma forma vai trabalhar para levar essa pessoa à destruição. A destruição. No versículo 16, vamos ver o 16. Não 15 ainda. Disse então o rei Acabe, quando Micaías falou palavras boas para ele, de acordo com os 400. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Olha só, queridos, provocando. Provocação. Então, já que é assim, Micaías aceitou a provocação e disse: olha, tu quer verdade mesmo, rei? Tu quer verdade mesmo, rei? Por isso que assim, irmãos, o obstinado, quando a gente identifica ele, a gente tem uma certa experiência bíblica. Tem horas que a gente até se omite em dar a palavra obstinado. Sabe por quê, irmão? O obstinado, ele não muda. O obstinado, além de não mudar, na primeira oportunidade, ele vai tentar te destruir. Então, Micaías fez o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? Quem não vai me ouvir mesmo? Então,
Deixa ele acreditar no que estão dizendo por aí. Isso é humano, irmãos. Porque todos nós temos uma tendência para nos defendermos. Mas aí, provocado, Micaías disse, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, eles não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Olha só. Observem só. O profeta Micaías aqui, ele usa uma linguagem figurada. Mas a linguagem figurada dele aqui é a mais popular possível, a mais simples possível. E ele diz, sem dizer, ele podia dizer, olha, eu vi uma nação sem rei que os dirigisse. Não usou isso. Ele usou a palavra. No lugar de rei, ele colocou pastor. E no lugar de uma nação ou de um exército, ele pôs ovelhas. Linguagem figurada. Mas ele quis dizer, olha, vai existir uma nação que vai ficar sem comandante, que vai ficar sem rei, assim como uma ovelha que fica sem pastor e ela se dispersa, fica sem líder, assim será Israel. Deus me mostra isso. O que Micaías está dizendo? Micaías está dizendo que o rei Acabe morreria e Israel ficaria sem rei, sem comandante, sem dirigente. Você quer profecia mais pesada do que essa? Poxa, além de eu ir lutar, eu não vou ganhar a guerra. Não vou. Tu não vai ganhar a guerra, cara. Eu não vou levar vantagem. Tu não vai levar vantagem. Tu não vai ter sucesso. Tu não vai ter sucesso. Mas mais do que isso, Micaías disse, tu vai voltar morto. Tu vai morrer, meu filho. Meu Deus. Obstinação até a morte. Por quê? O obstinado, ele tem um ponto final na vida dele. E esse ponto final para ele, do caminho dele, só quem consegue parar o obstinado é a morte. Meu Deus. Versículo 17. Então o rei de Israel se pesou da paz. Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Ora, eu pergunto para os meus irmãos, para uma igreja doutrinada como essa, será que a profecia boa poderia nos dar a soberania e os propósitos de Deus? Não, meus amados. Quem acredita nisso é feiticeiro. Que acredita que pode manipular forças e mudar o destino de alguma coisa. Isso é feitiçaria. Nós só podemos profetizar e acontecer se aquilo é propósito de Deus. E Deus revelou esses propósitos a nós. E nós então dizemos aquilo que um Deus onisciente, presciente, soberano já sabe. Ninguém pode mudar Deus, irmãos. E a luta do Evangelho hoje é que Deus vai mudar os propósitos dele para atender os meus. Queridos, você que tem que mudar o seu propósito para se encaixar no propósito de Deus. Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós temos que descobrir. Por isso que nós temos que descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não a tua vontade. Não é Deus que trabalha para nós, é nós que trabalhamos para Deus.
Não é Deus que é servo, Deus é Senhor, os servos somos nós. Não é eu que mando e Deus obedece, não, é Deus que manda e eu obedeço. Mas nossa geração quer mandar em Deus, quer dar ordem para Deus, quer determinar que Deus faça, quer rejeitar que aquilo não aconteça. E é mais ou menos o que vemos aqui. Sim. Versículo 18 a 22. Micaías prosseguiu e diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Primeiro, todo profeta precisa entender, quando profetiza, que o Senhor reina em soberania. Ele está no alto trono. E é Ele que define todas as coisas. Não tem nada fora da mão de Deus. Deus não é Deus de surpresa. O diabo não levanta a guerra contra Deus que Deus não saiba. Nenhum capeta sai por aí para produzir armadilha para crente ou para qualquer pessoa que Deus não saiba. O que eu preciso entender é que Deus está acima de tudo. Deus não briga com o diabo na mesma linha, com o mesmo poder. Deus não precisa de estratégia para ganhar do diabo. Basta uma palavra de Deus, basta um sopro, basta um dedo de Deus, e o diabo recua. O diabo recua. Acreditar que Deus está no mesmo nível do diabo, isso é feitiçaria. De novo vou dizer para vocês. Porque isso é de manipulação. Na linguagem bonita de hoje, dos neopentecostais, precisa de estratégia. O dia que o meu Deus, o que eu sirvo, precisar de estratégia para ganhar de capeta, eu não sei quem é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é soberano. Aleluia. Absoluto. Não é isso que nós cantamos, amados. Não é isso que nós abrimos os nossos cenários para cantar. Desde 1900 de bolinha, não é nós cantamos a soberania de Deus. E por que na prática estamos nos deixando levar por mensagens e por ensinos desse tipo, que são ensinos de demônio? Porque se nos levam a ser feiticeiros, é de demônio. Seguindo, 19. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, dos 400. Por quê, irmãos? Os 400 profetas lá, eles profetizavam em nome de Jeová, em nome do Senhor. Eles estavam misturados com idolatria, mas eles se diziam profetas de Deus. Irmãos, eles não tinham nomes de macumbeiros, eles tinham nomes de pastores. Quando vocês acham que eu sou duro demais ao chamar pastores de hoje de feiticeiros, de macumbeiros, quando alguma liturgia de igreja hoje propõe mesa branca evangélica, e nós julgamos que não, porque eles estão falando em nome do Senhor, em nome de Jesus. O Jesus para eles é o quinto elemento de Bruce Willis no filme. É o quinto elemento. Jesus é só mais um no meio do caldeirão idólatra deles. E é o caso aqui. Aqui esse texto apenas, amados, quer dizer que até esses profetas que estão pregando
falo em nome de Deus, falo em nome de Jesus, mas na verdade, estão pregando um evangelho fora daquilo que Deus quer, estão pregando mentiras, profetizando apenas bênçãos, profetizam de bênçãos, como foi a mensagem de domingo passado, todos eles não estão fora da soberania de Deus. Irmão, se o diabo está por aí matando, não é por conta disso que Deus está refém do que o diabo faz. Entendam isso, amados. Deus não é refém do capeta. A soberania de Deus abrange todos os eventos maus, inclusive no mundo. Às vezes a gente ouve alguém falar, onde estava Deus? No tsunami lá que aconteceu no Oriente. Aonde estava Deus? Quando fizeram isso para mim, dirá um irmão, uma irmã. Deus continua no seu trono reinando. E se você é dele, ele utilizará todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. É lógico, se você permanecer na vontade dele, até a coisa ruim que acontecer perto de você, Deus vai usar a seu favor para te dar mais caráter, para mudar a sua personalidade, para te guiar no caminho certo. Seguindo, respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. E o falou o que é mal contra ti. Ou seja, vai, conquista, sucesso, sabendo que você vai se esborrachar. O obstinado, amado, ele resiste à verdade. Ele justifica seus erros. Ele vive a mentira. Como se fosse a verdade. O obstinado luta, faz guerra, na certeza que está correto. Não aprende, não avança. Sua direção é sempre para a morte. Em Romanos 1, 21 até o 25, Romanos 1, 21, 25, Deus fala que nós viveremos, amados, e participaremos de uma geração de obstinados. Eu repito, Romanos 1, 21, 25. Olha lá, eu estou fazendo exegese, hein? Eu não estou literalizando o Antigo Testamento. Eu estou indo mostrar no Novo que a verdade de lá vale para cá. Estou indo numa carta doutrinária, numa carta que ensina, que estabelece doutrina. Estou pregando e ensinando como se prega. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha só, irmãos. Conhecendo a Deus, não glorificaram a Ele como Deus. Há muita gente que conhece a Deus, mas não glorifica a Deus como Deus sendo Deus. O que significa isso? Querem glorificar a si mesmo. Querem glória para si mesmo. Como diz a linguagem dos nossos tradicionais, os fins justificam os meios.
Mas, amados, o texto que mais você deve entender, que vai te ajudar a entender esse texto, é 2 Tessalonicenses 2. Eu faço questão que você abra a Bíblia lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 11 e 12. Eu estou explicando um pouquinho mais esse detalhe, porque tem muita gente que faz fantasia em cima desse texto aqui, viu, queridos? Mas regra de hermenêutica é interpretar o Antigo à luz do Novo. Olha lá. Como que eu interpreto esse texto? De espírito de mentira na boca dos profetas. Olha lá. 2 Tessalonicenses 2:11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Quem dá crédito à mentira? Quem lê esse texto, pensa que só dá crédito à mentira quem ouve a mentira. Mas não é só quem ouve, é quem fala também a mentira. Tá? A fim de serem julgados tantos quanto não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a mentira, com a injustiça, ou na melhor palavra, com o engano. O engano. Olha só. Paulo está falando a respeito de quê, irmãos? Está falando, irmãos, que mais alguns dias vai surgir um homem nessa terra dizendo que é o Cristo, em carne e osso. Mais alguns dias vai surgir essa figura. Nós não sabemos quando. Nós defendemos que vai ser depois do arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia diz que essa chegada dele está sendo preparada. Está sendo preparada. Ele dirá: eu sou o Cristo. Ele é a transubstanciação ou a transfiguração do próprio erro, da própria mentira, do próprio engano. Quando chegar, o que ele vai dizer? Qual é a mensagem dele? É essa que o Evangelho de hoje prega: paz, prosperidade, sucesso. Vamos ajeitar as coisas para que Israel seja nação de verdade. Para que Israel sendo nação, o novo Estado palestino não interfira nisso. Vamos dar condição de Estado para os palestinos, sem prejudicar Israel como nação. Vamos desarmar todos os povos. Vamos eliminar a guerra no mundo. Vamos acabar com o terrorismo. Vamos implantar um modelo à ONU de paz, segurança e justiça social. Todo mundo que é rico não pode ter tanto a ponto de depender da pobreza de outros. Ele vai propor isso. Isso que está na boca dos pregadores de hoje. Quem são esses pregadores? Os preparadores do anticristo. Mas o obstinado não aceita isso. Vai continuar não aceitando. Capaz de dizer: olha, é 1 contra 400, hein? É capaz de se levantar e fazer com ele o que faz. Se fizeram com Micaías, fazerem comigo. Eu fico admirado, queridos, uma igreja como essa, que não prioriza a prosperidade terrena. Eu ficar sabendo que dentro da igreja tem crente aí profetizando prosperidade para os outros. Eu fico admirado disso. Meu irmão, se preocupa com a vida espiritual do teu irmão, olhe pela vida espiritual dele. Deseja que ele melhore espiritualmente. Que ele se dedique mais ao reino de Deus e à sua justiça.
que as outras coisas serão acrescentadas. Meu irmão, incorpore a doutrina da sua igreja. Porque senão, irmãos, a mão de Deus sobre você será muito mais pesada, sabe por quê? Porque você entra nesse texto aqui, como alguém que tem ouvido a verdade, mas resiste a ela. Melhor você que nunca tivesse conhecido a verdade. É o que diz Pedro. Melhor fora que nunca tivesse conhecido. Quem que vai operar o erro, irmãos? Quem que vai operar o erro de quando o anticristo aparecer dizendo que é Cristo e todo mundo vai aceitar que ele é verdade? Quem que vai operar isso? Quem que vai admitir isso? Deus. Se Deus não quisesse, isso não aconteceria. Soberania absoluta de Deus. Mentira a serviço da iniquidade, com força e de verdade. Então é mais ou menos assim. Não sei se você tem presenciado isso perto de você, irmão. Chega alguém com a vida toda torta, toda errada, mas mesmo assim ainda quer te doutrinar. Mesmo assim ainda quer dizer que os teus conceitos estão errados. Essa é a marca do anticristo. Vida no pecado, vida no erro e conceitos de prosperidade. Irmão, se a primeira e verdadeira prosperidade é a vida espiritual, se eu estiver fora de comunhão plena com Deus, e eu estou falando de ceia, eu estou falando de compromisso com a palavra, com a santidade principalmente, se eu não tiver, irmãos, não adianta ficar profetizando qualquer outra coisa. A primeira é, eu estou alinhado com Deus. 7. A obstinação em suas máscaras, disfarces, impressões mudadas. Vamos ler o versículo 28 a 30. Você viu que o obstinado Acabe convenceu Josafá, que era homem de Deus até então, para ir com ele para a guerra. Para entrar nisso. Para entrar nisso. Antes, vale a pena lembrar vocês. O que ele mandou fazer com Micaías? Prende esse homem. Põe ele na masmorra. Deixa ele morrer lá na cadeia. Ah, tudo bem. Mas vamos em frente. Não quero falar muito disso, porque eu sou candidato a essa masmorra, então eu quero passar bem batido nisso. Com essa mensagem que eu prego, gente, vocês vão orar pelo pastor que eu sei, qualquer dia eu estou preso. Muito bem. Além das prisões invisíveis, a visível também. 28 a 30. Subiu o rei de Israel e Josafá, e o rei de Judá. Estou dando minha hora aqui, nós estamos passando muito. Subiu o rei de Israel, Acabe, no caso de Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traga as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitões dos seus carros, dizendo: não pelejarei nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha só, querido. Eu quero ir rápido, mas tem coisas na Bíblia que dá um entusiasmo para a gente. Ele ouviu a palavra de Micaías dizendo: ó, tu não volta, tu morre. O povo vai ficar sem comandante lá na guerra. Vai voltar todo mundo em paz, porque não vai ter voz de comando. O que ele fez? Opa! Viu? Como ninguém fica indesculpável diante de Deus. Olha só, ele
falou para o Josafá, ó, tu vai com as tuas vestes reais, tu vai no teu carro real para a guerra, mas eu vou me disfarçar, tá? Eu vou ser um soldadozinho bem raso, epa, sabe? Sabe? Mercenário, né? João 10. Quando vem, na verdade, a coisa feia para cima da ovelha, ele cai fora, ele mostra o verdadeiro caráter dele. Eu estou contigo, até tu não arrumar a cabeça, tá? A hora que tu bater de frente com alguém e começar a ficar difícil para mim, ó, eu vou me disfarçar, tá? Eu não vou dizer que eu não sou de verdade. Olha só o caráter de Acabe. O obstinado, irmãos, ele usa de máscara, de disfarce. Ele é capaz de se travestir. Na hora do vamos ver, ó, não foi bem isso, tá? Ó, tu não entendeu direito, tá? Ele começa a ter comportamentos. Ó, eu não sou o que sou, tá? É o que acontece aqui. Por fim, queridos, por fim, ele coloca Josafá no fogo. Olha lá a aliança perigosa que eu disse para vocês há 2 semanas. O problema era ele. Na verdade, os sírios já tinham dado uma ordem. Ó, despreze o grande, despreze o pequeno. Aquele não veio. Por quê? Os sírios não queriam guerra. Matar o rei logo de primeira significa o outro exército se render. Tá? Essa é a linguagem de guerra da época. Eles queriam o rei. Porque o obstinado, irmãos, ele faz guerra até quando o outro não quer guerra com ele. E aí, queridos, ele muda sua roupa, se desfaz e diz para o Josafá, tu não, tá? Tu vai com a tua veste real. Olha lá, irmãos, tem pessoas que você anda, que você faz aliança, que na hora do vamos ver, tá? Você continua com a tua própria roupa, dizendo quem você é. Mas ele vai dizer que é outra pessoa, ele vai disfarçar, ele vai cair fora e vai te deixar sozinho. E se bobear, toda a violência virá para cima de você. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Tá? Bíblia. O obstinado erra e coloca os outros no fogo. Versículo 31. Vendo os capitães do carro a Josafá, lógico, vestido como rei, na carruagem de rei, disseram, esse é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e Deus socorreu. Olha lá. Deus teve misericórdia de Josafá. Olha lá, irmãos. Josafá gritou, pediu socorro. O Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães do carro, então, que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Olha lá, meu irmão. Olha lá. De repente tem gente se perseguindo por causa de culpa dos outros. Por causa do erro dos outros. Mas tu fez aliança com a pessoa errada. Cabe a você agora o quê? Pedir misericórdia a Deus. Grita. Foge. Corre. Irmãos, não existe coisa pior e que as pessoas não sabem fazer hoje. O obstinado não faria. É o rei na sua carruagem ser perseguido pelo outro exército e ele fugir. E ele se esconder. Isso, para os tempos de guerra, era de uma humilhação que é o que às vezes o crente hoje não sabe fazer. Crente não aceita correr do perigo. Crente quer enfrentar todas as situações.
Esquece da palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é se desviar do mal. O crente hoje tem dificuldade para se desviar, para se humilhar, para morrer, para reconhecer seu erro. Clamar por Deus e dizer: Deus, eu estava errado, misericórdia. É a dificuldade do crente hoje, né, amados? Ele só ouve vitória, 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 meu irmão. Ele é capaz de lá super-homem entrar na frente do trem que vem em direção a ele e ver vitória, 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 e o trem pegar ele e matar. Você entende o que eu quero dizer com o trem, né? A gente encontra alguma coisa, irmãos, que a própria física explica que nós não vamos suportar a trombada. Nós, soberania de Deus, versículo 33 e 34. Então o homem intensou o ar e atirando ao acaso, olha lá, ai meu Deus, é soberania de Deus. O obstinado, ele pode estar disfarçado de Zé Ninguém. Mas se Deus disse que ele vai morrer, até uma flecha do acaso, na linguagem popular de hoje, os cariocas entendem bem isso, a bala perdida, vai pegar ele. Irmãos. Na prática, vale 400 dizer bênção, bênção, bênção? Não vale. Na prática, quem ouve bênção, bênção e vai na direção disso, mesmo ouvir uma palavra de Deus dizendo não vai, não vai, não vai, dele esquecer aquela palavra, não, por isso que eu prego sempre. Ele não vai esquecer. Tem palavra que a gente prega e que vai servir para a salvação de alguns, e para outros, irmãos, é inegável, é indefensável, porque será a palavra de condenação. De condenação. Infelizmente. Ele pode se disfarçar, pode se esconder, pode colocar outro na frente dele, pode travestir outro com os dados dele, mas o que Deus determinou para ele, que é fim de morte, ele vai ter. Atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Olha só. Entre as juntas da armadura, provavelmente essa flecha veio de frente. Lá, morte de Ayrton Senna. O capacete protegeria ele daquele impacto, daquela situação. Tudo normal. Mas a barra do volante, da direção, entrou exatamente na viseira, no lugar onde ele via a estrada para poder dirigir na estrada, na pista, e foi ali que entrou. Podia bater em qualquer outro lugar da cabeça, provavelmente ele resistiria. Mas foi num lugar que não tem jeito. Não tem jeito. Com toda a armadura que o corredor tinha. Então disse este ao seu cocheiro: vira-me, leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, ele segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios. Olha só. Ele saiu de frente da guerra, mas ele ocupou uma posição e todos os seus soldados não desistiram de lutar. Sabe por quê? Porque ele se mantinha em pé com toda a força. Olha o obstinado, ele está morrendo, mas a pose, ele está morrendo, mas ninguém vai saber que eu estou morrendo. Eu estou me acabando, mas eu não vou dizer que eu estou errado. Ele fica lá, segurou-se a si mesmo de pé. Olha o obstinado, ele segura a si mesmo de pé. Não é Deus que está segurando o obstinado. Tem pessoas que até diante de uma guerra podem permanecer de pé, ferido, e Deus segurando ele de pé. Mas é Deus segurando. O texto é claro. Ele mantinha a si mesmo de pé no carro de
fronte dos tiros. É como se ele estivesse se encostando em algum lugar, querendo dizer que não estava segurando em nada, não estava apoiando em nada, mas tentando mostrar que estava inteiro. Sabe para quê? Para que a guerra continuasse. Porque se ele tomba, se ele cai ali, o próprio povo de Israel se entregaria. E menos soldados morreriam. Meu irmão, minha irmã, ou tu muda essa tua posição de obstinado, para de você querer se segurar a si mesmo de pé, aceite o que crente não aceita hoje, perdas, derrotas. Não nasce para ser derrotado, como que não? A minha vida não diz isso. Isso é história dos teólogos da prosperidade. A nossa não diz isso, irmãos. A nossa Bíblia diz que por amor a Cristo nós temos que estar prontos a sofrer. Por amor a Cristo temos que aceitar até fins semelhantes a Pedro, a Paulo e a João. Mas o crente de hoje não quer isso. Mas pior, meu irmão, a tua obstinação vai levar outras pessoas à morte. A tua obstinação vai levar outras pessoas a correrem risco de morte. O obstinado, ele não morre sozinho. Se tu for um dono de empresa, o obstinado é capaz de matar a si mesmo e matar seus empregados, seus fornecedores, seus clientes. Um pai de família obstinado pode levar a sua casa toda à destruição e à morte. Uma pessoa obstinada por dinheiro dentro de casa pode levar o cônjuge à destruição e à morte financeira também junto com ele, junto com ela. Que tipo de história tu está construindo, meu irmão? Desculpa, irmão, o que eu vou falar, mas isso é geral, tá? Um filho com a sua obstinação pode levar toda a família à destruição. Eu já vi casos assim. Da mãe e do pai dar todo o recurso que tinham, de suor, de conquistar com coisas simples, para que ele mantivesse o status com Deus, e querer ser grande na vida. Que tipo de história é a tua? Você é um obstinado? Você é teimoso? Você está insistindo em alguma coisa que está claro que Deus não está te dando desse jeito ou dessa maneira, isso não quer dizer que Deus não vai te dar de outra maneira e de outro jeito. Você quer ser grande? Você fez aliança perigosa com um obstinado? Você vai entrar na guerra com alguém que está fora da vontade de Deus? Tu está disposto a pagar a conta do obstinado? Meu irmão, eu não sei com quem Deus insiste tanto nessa igreja. Porque eu preparo uma palavra dessa e recebo umas cutucadas daquela, meus irmãos. Entendeu? Porque todo início de ano parece que a gente quer mudar um pouquinho, quer ser mais light, quer, entendeu? Faz uns planos assim meio humanos, né? Para não ser tão Micaías. E Deus manda palavras como essa.
Eu não sei com que Deus insiste tanto neste lugar. Porque eu penso que é uma igreja simples, de pessoas simples, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que se contentam com aquilo que eu falei na televisão quinta-feira, teologia do suficiente, nem mais, nem menos, né? Nem de mais, nem de menos. Mas o que será que tem no coração de alguém aqui para Deus falar com tanta força assunto como esse? Eu vejo o amor de Deus nisso. E oportunidade para eu e você me dar. Até porque, como já dissemos, marca registrada do obstinado. Ele está defendendo uma bandeira, acreditando que ela é boa e verdadeira. Mas, no fundo, ele não se dá conta que aquilo é uma mentira, aquilo é um engano, aquilo vai produzir destruição. Ele só vai se dar conta disso quando a morte, sei lá qual delas, tomara que não seja espiritual, chegue perto dele. Pode ser morte, infelizmente, conjugal, pode ser morte financeira, pode ser morte profissional. Tomara que seja qualquer uma dessas, mas que não seja a pior morte, que é espiritual. Meu irmão, não deixa a morte te parar. Pare você antes. Mude de direção. Aceite os propósitos de Deus para a tua vida. Deus te ama e quer o teu bem. Pense nisso. Reflita com profundidade nisso. Leve essa palavra, esse texto, medita nela. Medita nela. Para a glória do nome do Senhor e para o bem da tua vida. Vamos orar, queridos? Vamos também contribuir para manter a obra de Deus. Vamos ficar de pé? Pegue o teu dízimo, tua oferta. Vamos com alegria. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, por tua misericórdia para com as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Eu te louvo, Senhor, porque ao ouvir uma palavra dessa, eu percebo, Senhor, que tu não me deixa desviar da verdade. E só tu para fazer isso. Eu sei que como humano eu sou incapaz, Senhor, de ir, ó Deus, em direção à corrente dos 400 que andam por aí. Porque a voz do Evangelho nos dias de hoje, nessa terra, Senhor, é só sobe, vai ganhar, vai prosperar. Exatamente essa. Eu te louvo, Senhor, porque tu deixou Micaías da Bíblia, para que eu reflita, ó Deus, quando ouço que eu não tenho visão, que eu não sou pastor de verdade, que eu sou pregador de miséria. Ó Deus querido, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, que nessa hora me consola, que nessa hora me conforta, que nessa hora, Senhor, produz a paz que somente a tua palavra pode produzir. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do irmão Cícero e por sua cirurgia, por tudo ter ido bem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós também te agradecemos, Senhor, pela vida do Davi e pela cirurgia, Senhor, dessa criança, que foi tudo bem. E vemos a alegria dos teus servos, Senhor, manifestadas, até nas redes sociais, agradecendo por essa tua bondade, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por vidas nesta igreja, que perseveram na tua palavra. Obrigado por vidas que estão aqui, Senhor, para ouvir essa palavra.
por aqueles que são capazes de, ouvindo ela, Senhor, poder repassar para outros, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós continuamos confiando em Ti e sabemos que a Tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, ser obstinados a ponto de estar contra a Tua vontade, mas nós queremos que aquele que busca o reino de Deus e a Sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Por isso acrescenta para aqueles que buscam o Teu reino, Senhor, e o Teu reinar sobre sua vida. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Encoraja, consola, edifica, para a glória do Teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, contribua com alegria. O Senhor ama o que dá com alegria. Santifica a tua presença, Senhor. Queremos poder a tua vontade, Senhor.
Amados, sempre por gentileza. Quero comunicar à igreja que ontem nós fizemos o casamento da irmã Monize e do irmão Fabiano, tá bom, queridos? Os irmãos estão casadinhos, tá bom? Para conhecimento de vocês, para ficar oficial diante da igreja dos nossos irmãos. Queridos, nós vamos agora fazer uma reunião doméstica, tá? Só para os membros da igreja. Ok? Não tem nada assim que você não possa ouvir, você que está nos visitando. Porém, não quero me constranger, não quero também lhe colocar um peso em cima de você que você não esteja preparado para ouvir, tá bom? Então, os irmãos que não são da igreja têm a liberdade de sair.